presente vídeo objetiva difundir e fortalecer a agroecologia no plano nacional e internacional. Historicamente, em fins dos anos 60, implantou-se no Brasil chamada agricultura moderna, agricultura capital intensiva, que é uma agricultura degradadora do meio ambiente e excludente, socialmente excludente. Essa agricultura também ela utiliza muitos insumos, consome muita energia e introduz muitos agroquímicos no meio ambiente. Em fim dos anos 70, inicia-se no Brasil um amplo movimento social em contraposição a essa agricultura, na época chamada de Movimento da Agricultura Alternativa. A agroecologia é ciência, técnica ou movimento? Tendo como âncora o professor Manuel Baltazar Batista da Costa, professor da Universidade Federal de São Carlos, que realizou um curso de agroecologia na Escola de Agronomia de Cruz das Almas em agosto de 2005, o presente vídeo reúne um conjunto de depoimentos de sindicalistas, professores, trabalhadores rurais, representantes de ONGs, de órgãos públicos e movimentos sociais, dando depoimentos sobre essa temática que orienta a teoria e a prática de milhares ou milhões de agricultores, de pessoas que se propõem a implantar no país um modelo ecologicamente sustentável e socialmente justo. Este vídeo é a contribuição de professores e estudantes da Universidade Federal da Bahia, que teve financiado, através do CNPq, um projeto de extensão universitária que objetivou apoiar e assessorar agricultores familiares na sua caminhada da agricultura tradicional para a agricultura agroecológica. Primeiro, o Brasil foi descoberto e foi um processo de devastação muito grande, um processo criminoso com o ser humano, porque toda a mão de obra era escrava, não é? E sempre foi uma política muito voltada para o grande latifúndio e nunca uma política que viabilizasse a pequena escala de produção, a média escala de produção, né? A agricultura familiar surge no Brasil no fim dos anos 1800, já nos anos 1900, com as colonizações do Sul e com o fim da escravidão, né, que vieram as migrações europeias, né, italianos, portugueses, espanhóis, e foi surgindo essa questão da agricultura familiar, né? Eu acho que no fim dos anos 1800, até meados dos 1900, até a década de 50, o Brasil vinha caminhando na busca de um modelo de agricultura próprio. Talvez os nossos avós, os nossos antepassados praticavam agricultura voltada para a agroecologia. Eu gostaria de falar assim, uma agricultura diversificada, onde eles plantavam de tudo, tinham uma preocupação muito grande com a questão das sementes, não plantavam áreas muito grandes, eram áreas pequenas, mas era diversificada, onde tinha preocupação com armazenar o alimento para o consumo, né, o gergelim, eles fabricavam a própria, né, o seu alimento, a raspadura. Então, essa proposta da agroecologia vem no sentido de se resgatar práticas, resgatar técnicas, muitas delas de domínio do agricultor, né? De que forma a gente pode trabalhar com esse conhecimento do agricultor e também com conhecimento científico, né? Mas na perspectiva de você ter um agricultor mais independente de coisas que venham de fora do seu sistema, que ele não precise gastar tanto dinheiro em comprar coisas de fora. A partir dos anos 50, veio esse discurso da modernização da agricultura. O que é isso? É uma tecnologia capital intensiva, um capital que nós não tínhamos, porque nós somos um país de baixo nível de capitalização. É um modelo poupador de mão de obra, e para nós uma questão central é como ocupar a mão de obra e não expulsar a mão de obra da economia, né? Quer dizer, então é um outro o viés, e é um modelo de produção ecologicamente inadequado, né? Então eu acho que com esse processo da modernização
ocorreram todas essas disfunções da agricultura, esses impactos crescentes da agricultura, né? A degradação de solo, desmatamento, assoreamento de cursos d'água, a contaminação dos trabalhadores por agrotóxicos, a perda da soberania genética que a privatização dos recursos genéticos que até então todo mundo tinha acesso, né? E hoje é uma preocupação muito grande com essa questão de transgênico, dos transgênicos que está chegando aí, a gente perder até o controle das sementes. E isso se trata de soberania, se trata sementes é cultura, é a vida de um povo. Há esse discurso do agronegócio que eu acho um discurso meio capenga, porque vê a agricultura só como um negócio, não vê a agricultura com as relações sociais da agricultura, as relações sociais de produção, a relação agricultura-meio ambiente, né? Então é complicado. A maioria dos agricultores são trabalhadores, né? Meeiros, né? Outros precisam sair para outras regiões, mas quando entra na sua localidade, na sua propriedade, a visão dele é essa, do agronegócio, né? Ou seja, eu preciso plantar, né? Preciso plantar sisal, porque todo mundo está plantando sisal, né? Então eu preciso plantar mandioca porque todo mundo está plantando mandioca, né? Inclusive os projetos, Pronaf e outros, né? Fortalece isso, né? Fortalece a questão da monocultura. Então esse ano a nossa linha de atuação aqui vai ser mandioca para todos os agricultores, né? E aí essa é a opção, o agricultor tem que optar para isso, né? E aí a questão, né? Quando vem as safras, né? As produções, então todos têm farinha, ou todos têm sisal, e o preço, né? Não existe. Até a CEPRAC e a BDA prepararam as pessoas, né? Assim, os pequenos agricultores, porque tinha que vender os fertilizantes, entendeu? E assim, era ensinado que tinha que jogar esse adubo químico, entendeu? Não tinha outra alternativa. Era assim, jogar adubo químico porque era rápido a colheita, entendeu? E o adubo orgânico demora. Esse modelo de agricultura nosso, nós copiamos de regiões temperadas e frias, né? Quer dizer, são regiões, primeiro, que têm uma pequena biodiversidade, né? Segundo, os ciclos biogeoquímicos são muito lentos. Quer dizer, o que é isso? O crescimento das vegetações é lento, a decomposição dessas vegetações é lenta, principalmente pela questão do inverno, né? Há regiões que durante 6 meses você tem praticamente tudo coberto de neve. E nessas condições, praticamente a natureza para, né? E trouxemos isso para regiões tropicais, né? O que ocorre nas regiões tropicais? Você tem uma oferta de luz o ano inteiro, você tem maior ou menor oferta de água, dependendo das condições, mas você tem luminosidade, tem calor o ano inteiro, né? Então as regiões tropicais, às vezes, conseguem produzir 5 a 6 vezes mais biomassa por unidade de área do que uma região temperada e fria, né? E outra característica da região tropical é a biodiversidade, né, que é muito grande. Para você ter uma ideia, às vezes na Mata Atlântica você tem 600, 800 espécies vivas, né, por uma unidade de área. Quando você está numa região temperada e fria, às vezes você consegue contar 5, 6, 8, 10 espécies, né? Então a diferença é muito grande. Então, nas nossas condições, né, as chuvas são muito pesadas, o impacto, a energia cinética das gotas d'água é muito forte. Então o impacto das chuvas no solo é muito grande, né? E nós incorremos nesse erro. Quer dizer, a gente usa uma tecnologia que mobiliza intensivamente o solo, trabalha com tecnologias que o solo fica descoberto durante a maior parte do ano. Introduzimos a monocultura num ambiente de muita biodiversidade, isso vem a praga, vem a doença e vem a erosão. Então, pensando numa concepção de clima tropical,
seria uma coisa muito distinta de uma região temperada e fria, né? Primeiro, a questão da biodiversidade. Quanto mais a gente puder integrar animais, vegetais e o componente florestal. É muito importante a mata no sentido de reduzir problemas de pragas, de doenças e tudo mais. Então, nós temos uma série de tecnologias que permitem você otimizar a produção de biomassa. Tem umas plantas que a gente chama adubos verdes. São plantas que melhoram o solo vegetativamente, né? Então, se a gente intensificar essas plantas para produzir biomassa, né? Tanto aquela biomassa que você extrai na colheita, os grãos e tal, e uma biomassa para proteger o solo pela maior parte do tempo, tanto quanto possível, o ano inteiro, né? Então, é outra questão central. Mais uma questão importante na agroecologia, quer dizer, não é só produzir biomassa, mas é reciclá-la eficientemente, né? Quando você produz uma biomassa, você queima, é a pior reciclagem que você tem para ela. Você pode fazer uma reciclagem ou deixar a decomposição dessa biomassa em cima do solo, é o ideal porque protege, decompõe e volta os nutrientes para o solo para servir de adubo para as plantas. Você tem esses processos de fermentação aeróbia, que a gente chama, que é a compostagem, né? Que é uma forma de reciclagem bastante eficiente para horticultura, para fruticultura, essas coisas vai muito bem. Você tem uma reciclagem anaeróbia, na ausência, são esses biodigestores, né? Tem o indiano, tem o chinês. Hoje você pode fazer um biodigestor com esse tambor de 200 litros. Você põe uma coisa ali para fermentar e evita a entrada de oxigênio, com o esquema de mangueira e tal. Você faz uma reciclagem anaeróbia, né? Em algumas situações, esses produtos são muito bons para você usar como biofertilizantes nas plantas e tal. E tem a reciclagem através de anelídeos, de minhocas, né? Uma reciclagem biológica, né? Porque a minhoca é um grande ingestor de matéria orgânica crua e excreta uma matéria orgânica umificada numa forma pronta para a planta consumir. Então, acho que por aí é um caminho. O agricultor ainda é muito espoliado, né? Enquanto ele fornece a matéria-prima e a indústria valoriza esse produto para colocar isso no mercado. Então é nessa perspectiva que na agroecologia é outra questão que a gente tem de repensar, né? Como, primeiro, a organização, o agricultor de uma forma organizada começar a pensar em processar o alimento e não entregar in natura para a indústria e fazer processamentos de pequena e média escala, às vezes processos baratos, de fácil domínio, né? Mas existe uma lei que sempre inibe a entrada do agricultor nesses processos. É uma lei que, sobre esse discurso da qualidade do alimento, né, e sobre esse discurso da segurança do consumidor, se criam leis absurdas que o agricultor não consegue entrar nesses processos. Nessa perspectiva de se valorizar a produção do agricultor e que ele fique com uma maior fatia do bolo dessa riqueza gerada a partir da produção primária, né, a expectativa é que a gente trabalhe através de formas organizadas do agricultor processar esse alimento e buscar canais de comercialização direta, né, buscar o abastecimento, a seguridade alimentar no âmbito local, no âmbito regional. Então eu acho que esse eixo, né, de organização, processamento, comercialização, são caminhos que vão garantir a manutenção, a viabilidade da agricultura familiar, né? E uma agricultura que, primeiro, é o setor da agricultura que mais produz por unidade diária. É um setor da agricultura familiar onde usa mais trabalho por unidade diária, né? Não tem tantos processos de mecanização, então é um segmento que tem de ser privilegiado na perspectiva de gerar empregos. A gente costuma falar em reuniões, às vezes a gente chega em reuniões com agricultores e agricultoras, 40, 50, e a gente costuma lembrar algo que está até esquecido assim, mas que era muito comum nas propriedades, na casa de agricultores e agricultoras, que é o moinho, aquele moinho de milho, onde o agricultor ou a agricultora fazia, né, o seu próprio cuscuz, como a gente chama, logo cedinho pela manhã, né, se alimentava com o ovo da galinha caipira, né, junto com o cuscuz, né, que é algo
muito gostoso, por sinal, e isso foi se perdendo em função desse modelo, desse pacote, perdeu a autoestima dos agricultores e agricultoras, e isso a gente sente e percebe, agricultores que às vezes saem do campo para comprar o ovo de granja da galinha que veio do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou trabalhando num projeto de escolarização que tem o eixo temático agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. A agroecologia perpassa todos os eixos temáticos, porque para a gente lá, enquanto coordenação pedagógica, nós não temos ainda um conceito científico. Na verdade, o nosso conceito de agroecologia é um conceito político. Quando a gente faz esse trabalho com eles, de identidade, de uma cronologia da história familiar, de como eles produziam, eles vão se identificando, vão se firmando no campo e vão tendo elementos políticos, culturais, sociais, para combater a estrutura que está aí. Então, se a gente pegar um agricultor hoje que vive, um criador, um agricultor do fundo de pasto, da área de fundo de pasto, para um agricultor dos que a gente chama de comunitários, áreas comunitárias, que é as propriedades antigas, então você percebe um desenvolvimento familiar bem maior, né? Então, a avaliação é perfeita. Você consegue, as famílias têm mais acesso à escola, têm mais acesso econômico, poder econômico mesmo, né? Está mais independente, né? Não depende tanto dos políticos mais, né? Daquele poder hierárquico, né? O candidato, que alguém tinha que fazer alguma coisa para mim. Então, você percebe uma certa liberdade nessas áreas, né? Concepção de agroecologia não é uma questão tão definida, não é? Porque uma coisa somos nós que, eu, por exemplo, sou agricultor, mas estou numa estrutura sindical que ainda estou no suporte. Uma outra coisa é quando isso se dá na prática com um agricultor que todo sábado tem que responder pelo feijão. Então tem o processo do estômago que ele grita cotidianamente. E às vezes os nossos experimentos, a nossa concepção de agroecologia, ela não tem atuado majoritariamente na parte educativa, para que esse agricultor, além da resposta econômica, ele tenha de fato uma formação que leve à mudança de atitude, a uma nova visão de desenvolvimento, uma nova visão ambiental, né, e econômica. Eu levei 5 anos aqui dentro e praticamente a gente não ouvia falar de agroecologia, infelizmente, né? A gente fazia vários trabalhos de pesquisa envolvendo herbicidas, envolvendo outras coisas. E aí? Aí quando a gente sai daqui, a gente sai preparado. Que assim, para nós que vem dos movimentos sociais, das organizações, que vem do campo, da base, a gente se sente bastante feliz quando a gente percebe que a universidade, eu costumo dizer, sai das paredes, né, dos limites, né, que cerca e parte para o campo, para buscar experiências, para trocar ideias, para buscar e formar o conhecimento junto com agricultores e agricultoras. Então isso nos deixa bastante feliz e a gente entende que nós podemos dar um salto de qualidade dentro do processo educacional para o nosso país, em especial para a zona rural, para o semiárido brasileiro. Então eu acho um curso desse, primeiro no fato de ser numa universidade, quer dizer, começar a abrir a cabeça dos profissionais que tem outras formas de fazer agricultura e não é só esse modelo hegemônico aí que está aí, né? Então eu vejo a atenção das pessoas que estão muito interessadas, mas é uma perspectiva de você começar a pensar novos princípios, novas orientações, novos conteúdos, para irmos exercitando isso junto com os produtores para chegarmos num modelo mais sensato, né? Um modelo que não degrade o ambiente e que valorize o ser humano, que não é esse modelo agroquímico que na realidade ele degrada o ambiente e o ser humano é um número ali.
acho positivo, né, a busca pela distribuição da terra. E eu acho que se conseguiu grandes avanços. Há muitas restrições ainda, em muitas situações apenas se deu a terra, mas não se criou as condições para que esse pessoal produzisse de forma eficiente, né? Em muitas situações se distribuiu a terra, mas quis se levar essa mesma tecnologia da modernização para a questão da agricultura familiar, né? Uma tecnologia que eles não dominam, que é cara e por isso não tem acesso, né? E que não é adequada à agricultura familiar. Esse é o tipo de uma propriedade que a gente pode afirmar que é uma propriedade muito compatível com a ecologia local, né? A biodiversidade presente, tanto a biodiversidade dos cultivos, quanto o número de árvores frutíferas que tem aqui. Tem o mamão, tem o tamarindo, tem a manga, tem o abacaxi. E é isso que a gente deve buscar numa agricultura tropical, né? Você tem utilizado fumo de corda para combater o quê? Uso, com certeza, uso o caldo de fumo com sabão, né? Para controlar também lagartas, tomate, o pulgão que dá na couve, no giló também, quiabo, para tudo também, na verdade, né? Não só o caldo de fumo, mas também a tal da pimenta também, que é muito boa, com fumo também. Já fiz teste e já deu muito bom o resultado. Vendemos na feira, né? Apesar de que o mercado não tem mercado para a agricultura orgânica, né? Infelizmente não tem, mas temos clientes que já conhecem o nosso produto, então valorizam. Então isso é o que estimula a gente a trabalhar aqui, cada dia mais fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu era muito pequeno na época e minha mãe já plantava no quintal. E eu fui olhando, fui gostando e acabei gostando mesmo e até hoje estou aqui, né? Plantando cada dia mais.